Bom, galera, beleza. Então hoje nós vamos falar sobre funções em C++, tá? Eu vou começar aqui criando um arquivo. Vou chamar aqui de função 1. Então vamos lá, vou começar aqui com os includes, né? Vou copiar aqui já. Includes, include do IOStream. Using namespace std int main return 0. Galera, isso aqui já é uma função, tá? Isso aqui já é uma função. Nós chamamos ela de função principal. Então tudo que começa aqui de dentro, começa o programa, tá? Só que hoje nós vamos aprender a criar as nossas próprias funções, tá? Então, como que é o corpo de uma função? Então, uma função ela sempre vai ser feita da seguinte maneira. Nós temos o tipo de retorno, nós temos o nome da função, tá? E aqui dentro nós podemos passar parâmetros, tá? Parâmetros aqui dentro, tá? Que logo mais nós estaremos aí aprendendo, tá? Uma boa ideia aí para nós termos do que nós podemos fazer com função é o seguinte: nós temos que entender sobre o retorno, tá? Então vou deixar aqui em comentário, tá? Olha, o void ele não retorna nada, ok? Void ele não retorna nada, ele vai fazer algo e se encerrar. Então aqui nós temos, vamos lá, eu vou tirar alguns espaços aqui, tá? Para caber tudo. Aqui dentro desse imprimir, eu vou usar um cout, tá? Hello World, bem conhecido. E como que eu faço para fazer a chamada desta função? Nada mais do que eu chamo pelo nome dela, abro, tá? O parênteses e coloco ponto e vírgula. Por que não coloquei nada aqui dentro? Porque ela não tem nenhum parâmetro. Então vamos executar para a gente. Mandei aqui compilar e executar. E ele foi lá e escreveu o que estava dentro da função. Ah, professor, mas para que serve isso, afinal de contas? Então vamos lá. Eu poderia vir aqui dentro e fazer uma estrutura de repetição, tá? Int i igual a 0, i menor que 10, i mais mais. Aí eu vou imprimir o Hello World com o contador, tá? Então ele vai ficar Hello World 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E vou chamar aqui, continuo chamando ele aqui embaixo. Vou executar. Esqueci aqui do barra N, né, que é muito importante para pular a linha. Tá lá, Hello World 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Mas qual é a grande vantagem de eu usar uma função? Quantas vezes eu mandar imprimir aqui embaixo é quantas vezes ele vai executar o que está dentro da função. Então, todo o código dentro de uma função, eu consigo fazer a chamada desse bloco de código várias vezes. E isso me possibilita um encurtamento de código muito grande, tá? Então temos aqui, olha, 3 vezes chamando a mesma função imprimir. Beleza? Então vou executar. Vou minimizar aqui pra gente. Observem. Hello World 0 até o 9, Hello World 0 até o 9, Hello World 0 até o 9. Tá bom? Bom,
Então isso a gente aí já dá para ver uma facilidade muito grande de se trabalhar com funções, tá? Nós também temos uma maneira da gente chamar, aliás, passar um parâmetro, tá? Então qual seria esse parâmetro? Então o que eu fiz aqui? Eu copiei a mesma função, só que eu não posso, pessoal, criar duas funções com o mesmo nome e com o mesmo tipo de parâmetro. Então, o que é parâmetro? Nada mais é do que eu permitir esta função receber uma variável. Então, eu venho aqui e crio, tá? Uma função, uma variável do tipo inteiro total, tá? Agora, eu consigo criar duas funções com o mesmo nome. Por quê? Ela tem parâmetros diferentes, ok? O que eu vou usar esse total aqui? Eu vou usar esse total para eu decidir. Eu vou passar para a função até onde que ela vai imprimir. Então, ela vai imprimir Hello World do zero até o total. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade da função receber variáveis e dentro da função eu trabalhar com essas variáveis. Tá? Mas vamos lá, professor. Como que eu vou passar essas variáveis? Então, aqui, eu posso chamar a função imprimir, que ele vai imprimir do 0 ao 9, e eu quero chamar outra função que vai imprimir do 0 ao 20, tá? Então, vou fazer a chamada das duas funções, tá? Esse primeira linha aqui vai chamar o imprimir vazio, e essa segunda linha vai chamar o imprimir que recebe um parâmetro, tá? Então é desta forma que o C++ ele vai entender. Nós temos duas funções imprimir. Uma não recebe nenhum parâmetro, chamei ela aqui embaixo. A outra recebe um parâmetro e eu chamo ela aqui embaixo, tá? Lembrando que eu posso dar diversos nomes aí para as funções, tá? Lembrando de não colocar acentuações, evitar, não pode começar com número, sempre com letra, tá? Vamos executar para a gente ver. Compilar e executar. Então tá lá, olha. Uma função imprimiu do 0 ao 9 e a outra imprimiu do 0 ao 19, né? Por quê? Enquanto o i for menor que 20. Então, aí dá pra gente aí ver, tá? Bem claro aí, como que é uma passagem de função, tá? Professor, então a gente até agora só vimos funções do tipo void. E você falou que a função ela sempre vai ter um tipo de retorno, tá? Então, se a void não retorna nada, existe funções que retornam alguma coisa? Sim. Eu posso vir aqui e criar uma função chamada int soma, aonde ela vai receber dois números, num1, int num2. Então ela vai receber duas variáveis, ok? E ela vai retornar a soma dessas duas variáveis, tá? Então eu posso vir aqui, int soma, tá? É igual, eu chamo, então eu vou dar outro nome, tá? Ó, int operação é igual soma. Aí agora eu preciso passar dois números, o 10 e o 35, tá? Independente dos números a qual eu passar aqui, ele vai pegar o primeiro, acrescentar, né, fazer a soma com o segundo e me retornar nesta variável operação. E aí eu poderia vir aqui e dar um cout, tá? Operação. Vou colocar aqui um /n antes, só para dar uma para pular a linha. Vamos executar. Tá aí, galera, olha. Agora nós temos a chamada do imprimir do 0 ao 9. Imprimir 20 do 0 ao 19. E eu pulei duas linhas e imprimi a operação, que a operação recebe o retorno
da função soma, tá? Que é 45, tá? Então eu posso criar diversos tipos de função. Poderia criar aqui uma função que retorna um char, digite nome, tá? Aí aqui dentro eu poderia fazer uma chamada, tá? Vamos lá, cout, vamos ver se vai funcionar. Digite seu nome. Cin, tá? Então aqui dentro eu crio uma variável do tipo char nome 25. Vou fazer a leitura deste nome e retornar esta variável nome. Vamos ver se vai funcionar, tá? Aí aqui eu poderia criar uma variável char nome n, recebe n25, recebe digite nome, tá? E cout n. Vamos ver. Bom, pessoal, aqui eu ia fazer uma função com o char, só que a gente ia precisar trabalhar com ponteiro, e ponteiro a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Então eu vim aqui na função digite nome, ela vai retornar uma string, tá? Então criei uma função chamada digite nome, ela vai retornar uma string. Eu posso criar uma variável dentro da função, só que ela só vai servir para dentro da função. Assim que a função se encerrar, essa variável que foi criada lá dentro, ela some, tá? Então criei uma variável chamada string nome, digite seu nome, eu armazenei nesta variável chamada nome e retornei o nome. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu fui lá e criei uma variável chamada string, e nada mais do que string n recebe digite nome. Então eu vou pedir para ele digitar dentro da função digite nome o nome, e eu vou retornar apenas o que foi digitado lá dentro, tá? Porque essa função retorna uma string. Essa função então retorna uma string. Vamos executar para a gente dar uma olhada. Bom, então aqui ele imprimiu tudo que a gente pediu lá para cima, tá? Ele colocou aqui o resultado do 45. O que faltou aí foi eu dar um /n lá para pular a linha. Digite seu nome, Eduardo. E ele foi lá e imprimiu Eduardo, tá? Vamos colocar aqui um /n aqui, olha. Ah, professor, então agora eu quero que digite seu nome várias vezes. Então eu posso vir aqui string n2, tá? Ele vai pedir outro nome e aqui embaixo eu imprimo n2, tá? Olha como o tamanho do nosso código int main. O que ele faz? Ele separou em blocos. Ele tem uma função digite nome, uma função soma, uma função imprimir passando parâmetro, tá? Uma imprimir e uma imprimir passando parâmetro. O código ele fica bem separado e bem fácil da gente estar entendendo ele. Ok? Vamos executar para a gente ver. Bom, temos lá o resultado 45. Digite o nome, Eduardo 1. Eduardo, digite o nome. Opa, e ali, deixa eu ver, digite o nome, tá? Bom, vou executar aqui de novo para ver. Tirar o zoom. Isso, vou dar um zoom. Digite seu nome, Edu. Digite seu nome, João. Só faltou aqui, olha, tá? O /n novamente aí para ficar bem identado mesmo, tá? Ficar bacana.
Olha lá, digite seu nome, Eduardo, digite seu nome, João. Beleza, galera? Então esta aula aí, por enquanto, foi a aula de função.